Olá pessoal! Nesse vídeo vamos falar sobre a conversão das horas e também sobre as horas noturnas reduzidas. Começando falando sobre as horas centesimais e sexagesimais. A hora centesimal é na linguagem da calculadora e a hora sexagesimal é na linguagem do relógio. Então vamos a um exemplo. 5 horas e 30 minutos, como que fica na calculadora? 5,3? Sabemos que não. A base das horas é em 60 minutos, então o 60 também será a base para a nossa conversão. Sempre que precisarmos fazer a transformação de números centesimais, que é na linguagem da calculadora, para sexagesimais, linguagem do relógio, você vai multiplicar por 60. Para fazer o inverso, converter de número sexagesimal para centesimal, vai dividir por 60. Vamos aos exemplos então. Passando de horário de calculadora para horário de relógio, nós vamos multiplicar por 60. Então 0,25, 15 minutos. Agora se tivermos horas inteiras, 2,75, nós vamos multiplicar apenas o que tem após a vírgula, ou seja, 0,75, porque o 2 já representa 2 horas inteiras. Fazendo ao contrário agora, do relógio para a calculadora. Nós vamos ter 50 minutos equivalem a 0,833333 na calculadora. Meia hora na calculadora vai equivaler a 0,5. Então basta pegar a quantidade de minutos e dividir por 60 minutos. Vamos às horas noturnas agora. As horas noturnas, elas causam muito pânico, pois a base das horas não é 60 minutos, mas sim 52 minutos e 30 segundos. Vamos simplificar um pouco isso? Primeira coisa que você precisa se lembrar quando estiver lidando com horas noturnas é 7 igual a 8. Mas como assim, Elis? Que maluquice é essa de 7 igual a 8? Vamos por partes. O período noturno, ele vai das 22 horas de um dia até as 5 da manhã do dia seguinte. No relógio, são 7 horas contadas, mas quando você faz a conversão para as horas reduzidas, são 8 horas trabalhadas. Então, 7 horas no relógio igual a 8 horas noturnas. Então, vamos lembrar agora aquela regrinha de 3 que a gente usava lá na escola. Se 7 horas diurnas igual a 8 horas noturnas, 1 hora diurna vai dar quantas horas noturnas? A gente vai fazer essa regrinha de 3 para chegar no resultado então. Uma hora diurna vai ser 8 dividido por 7. Isso equivale a 1,142857. 2 horas noturnas multiplica 1,14 por 2. 3 horas diurnas multiplica 1,14 por 3 e assim por diante. Então a gente precisa entender que quando a gente está utilizando de horas noturnas, sempre vamos precisar desse coeficiente que é o 1,142857. Esse número é uma dízima, ele tem infinitas casas ali após a vírgula, mas a gente considera algumas para facilitar o nosso cálculo. Há quem utilize apenas o 1,14 e não está errado, mas vai ter diferenças na hora do arredondamento. O seu sistema de folha ele utiliza da mesma forma que um Excel, ele vai utilizar as infinitas casas decimais, mas você pode utilizar até ali o 57 para conseguir fazer as conferências e vai dar certinho. Como que a gente vai transformar isso para horas em linguagem do relógio então? Utilizando as 3 horas que a gente viu ali, 3 a gente já sabe que representa as horas. Então tudo que vem após a vírgula, nós vamos multiplicar por 60 e chegamos em 25. Então sabemos que 3 horas diurnas equivalem a 3 horas e 25 minutos noturnos. Vamos fazer um exemplo completo então? O Rodriguinho recebe R$ 2.500 de salário e ele trabalha até a meia-noite de segunda a sexta-feira. Sua carga horária mensal é de 220 horas e nesse mês ele trabalhou durante 21 dias, considerando o período noturno, e o mês tem 26 dias úteis e 4 domingos e feriados.
Com isso, nós vamos encontrar o total de horas noturnas trabalhadas no mês, o valor do adicional noturno e o valor do DSR. O primeiro passo é achar o valor do salário hora normal. Para isso, dividimos o total do salário pela carga horária mensal e temos que uma hora normal do Rodriguinho equivale a R$ 11,36. Agora o segundo passo é achar o valor do adicional noturno por hora. E para isso, nós vamos pegar o valor de uma hora normal do Rodriguinho e multiplicar por 0,20, encontrando R$ 2,27 por hora de adicional noturno do Rodriguinho. E por que a gente multiplicou por 0,20? Quando a gente faz horas extras, geralmente a gente multiplica por 1,5 quando o adicional é 50%. Por que a gente não multiplicou por 1,2 aqui, por 1,20? Porque a hora já está sendo paga no salário do Rodriguinho. Ele é pago para trabalhar até a meia-noite. Então, a hora dele, na meia-noite, até a meia-noite, está sendo paga no seu salário. O que nós precisamos pagar a ele a mais? Apenas o adicional. Se ele não estivesse recebendo pela hora, iríamos multiplicar por 1,20, porque o 1 representa a hora trabalhada, representa 1h30. E o que vem depois da vírgula, o 0,20, representa 20%, que é o adicional. 20% é 20 dividido por 100, que dá 0,20. Então, por isso, a gente está multiplicando apenas pelo 0,20, porque estamos apenas colocando o valor do adicional. O valor da hora do Rodriguinho já está sendo paga no seu salário. Terceiro passo: encontrar a quantidade de horas noturnas trabalhadas. Sabemos que ele trabalha 2 horas normais por dia em período noturno e nesse mês ele trabalhou por 21 dias em horário noturno. Então, a gente tem 42 horas normais. Como que a gente vai transformar isso em horas noturnas? Lembra que a gente viu que uma hora diurna, equivale a 1,14 horas noturnas? Então, a gente vai resgatar aquele nosso coeficiente e vai multiplicar pelas 42 horas. Então, nós temos 48 horas noturnas trabalhadas nesse mês. O quarto passo é calcular o valor do adicional noturno total no mês. Para isso, nós vamos pegar o valor de uma hora de adicional e multiplicar pelas 48 horas trabalhadas, as 48 horas noturnas. Temos um adicional de R$ 108,96. O quinto passo é calcular o DSR. Pegamos o valor do adicional noturno, dividimos pela quantidade de dias úteis no mês e multiplicando pelos domingos e feriados, temos R$ 16,73 de DSR. Então, nós encontramos já o total de horas noturnas trabalhadas no mês, 48 horas. Também encontramos o valor do adicional noturno do mês, R$ 108,96. E por último, encontramos o valor do DSR de R$ 16,73. Certo? Essa daqui era a proposta do nosso exercício e nós encontramos todos os valores que a gente precisava. Esse vídeo foi produzido pela professora Iris Caroline de Souza. Se você gostou, já deixe seu joinha aqui embaixo, compartilhe com todo mundo que precisa dessa informação com relação ao adicional noturno e deixe aqui nos comentários o que você achou desse formato e sugestões para a gente ter aqui no nosso quadro Como Calcular. Vejo vocês num próximo vídeo.